O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Deputado da oposição é novo presidente do parlamento britânico. Os roteiristas do Brexit estão perdendo a mão pior do que os de Dexter. O Lindsay Hoyle, que era o vice-presidente da casa, ele foi eleito, né, o 158º ocupante do cargo. Order! Exatamente, né, substituindo o John Bercow e seus gritos de ordem. O John Bercow, que antes de ser presidente da casa era conservador, né, mas o presidente da casa ele tem que ser neutro, digamos assim, ele tem que dar esporro em todo mundo, né? Ele é o bedel. A gente sempre fala do parlamento britânico, ele é o bedel. Ele é o tio, entendeu? É basicamente isso. Ou a tia, né? Dependendo. E ele inclusive, um dos motivos que talvez tenha levado a sua eleição é porque ele era o único candidato que nunca revelou publicamente como votou no referendo. Ele nunca disse se votou contra ou a favor do Brexit. Ele é isentão. Tá? Ele é isentão. Né? Ele lembrou no seu discurso, né, de posse da sua filha, que cometeu suicídio em 2017, inclusive, e na votação final ele derrotou o candidato Chris Bryant por do 325 a 213. O Chris Bryant, que também é do Partido Trabalhista, tá? Então, assim, lembrando que nós temos essa rotação não oficial. A gente já comentou isso aqui, é bom lembrar que nós temos muitas regras não escritas, né, no parlamento britânico. Então, ele pode, né, dirigir ali a pauta da casa, determinando quem pode falar, tempo de fala e, como a gente sempre brinca, dando esporro em quem estiver aprontando, quem estiver fazendo arruaça, né, no parquinho. Negócio. Isso. E aí, meu caro Matias, uma coisa interessante... o John Bercow se tornou uma figura tão marcante pelo seu Order, que a BBC apresentou um programa, eu não assisti, eu estou lendo, né, a matéria da BBC sobre o próprio programa. Eles fizeram um programa especial chamado Order. e contabilizaram todas as vezes que ele pediu order nos seus 10 anos, mais ou menos, né? E que foi aqui quase 14 mil vezes, 13 mil, blá, 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 blá. E aí eles foram entrevistando pessoas, foram mostrando cenas cotidianas, e aí mostraram crianças num parquinho, justamente, e ali estavam tentando arrumar como se fosse uma fila pro balanço. E aí tinha as crianças gritando order, tentando imitá-lo, né? Então algum artista de grime deve ter sampleado ele também. Muito possível. Mas ainda prefiro Ela Partiu como sample. Ainda no Reino Unido, né? Então temos agora novo presidente da casa, lembrando que mês que vem teremos eleições, né? Ainda no Reino Unido, o Boris Johnson pediu desculpas por não ter realizado o Brexit, né, no prazo do 31 de outubro, que era o prazo, né, que ele tinha dito que tinha que ter Brexit de qualquer jeito ou não. Que ele disse que preferia a morte, né? Isso, complicou, né? Não tô induzindo ninguém a fazer nada, mas... Isso. Aí foram anunciadas as datas aqui dos debates também. Teremos finalmente
o debate da BBC, né? Que o debate da BBC no Reino Unido é tipo o debate da Globo aqui no Brasil. É o último e é o que todo mundo fica de olho. E aqui a manchete é boa, né? Boris Johnson e Jeremy Corbyn to face off. Isso. Isso é muito americano, na verdade, né? Boris Johnson and Jeremy Corbyn to face off in the live BBC debate. Live. Vai ser no dia 6 de dezembro em Southampton. Mas antes disso, no dia 29 de novembro, nós teremos um debate com 7 candidatos. Né? Ou seja, os 7 candidatos oficiais. E aí no dia 6 de novembro, 6 de dezembro, os 2 que vão disputar para valer. Né? Se bem que os liberais democratas supostamente vão crescer bastante nessa eleição. Só que vamos lembrar, né? Tem que ter um vencedor nessa eleição. Tá? Alguém tem que vencer, porque senão vai continuar tudo travado. E, finalmente, antes da gente sair das Ilhas Britânicas, nós tivemos uma entrevista ao Guardian da viúva, né, do Alexander Litvinenko, que era um opositor do governo russo. O fato é, o Boris Johnson determinou o adiamento da publicação de um relatório do Parlamento Britânico sobre interferência russa nas eleições, na política do país, e sobre o caso de envenenamento do Sergei Skripal. Tá? Essa é a notícia. A viúva do Alexander Litvinenko disse que isso é um erro e que fica parecendo que um governo está tentando encobrir alguma coisa. Tá? O governo britânico, por sua vez, disse que, na verdade, está fazendo isso porque é véspera de eleições e aí as regras pediriam, né, que teria que ser adiado e tudo mais. Tá? E ela disse que ele está cometendo o mesmo erro que a Theresa May cometeu. Por quê? Por que ela está falando da Theresa May? Porque a Theresa May, lá atrás, quando ela era Home Secretary, ela adiou, ela se recusou a publicar as investigações sobre o envenenamento do Litvinenko, né? Que é, né, que é falecido, né? Que era entregou alguns segredos do Kremlin e morreu lá perto de Stonehenge. Isso, e ele morreu assassinado por polônio, tá? Envenenado por polônio. E aí ela adiou a publicação, demorou 10 anos para sair o relatório das investigações, tá? Então, assim, na segunda-feira, o governo britânico, do Boris Johnson, executivo, não aprovou, tá, a publicação do relatório. E aí, como o parlamento britânico foi dissolvido na terça-feira, não tem como publicar agora. Então, assim, novamente, o governo está dizendo que não revelou por conta das eleições e tudo mais, porém, teve muita crítica por isso. O relatório seria resultado de 18 meses de investigação, tá? Incluindo aí, como eu disse, os envenenamentos com Novichok que aconteceram recentemente. Agora a gente cruza ali o canal e vamos até os Países Baixos, onde no aeroporto, né, de Amsterdã tivemos um evento que, assim, claro, pra gente, lendo aqui a distância e tudo mais, dias depois, é engraçado. Mas que na hora não deve ter sido engraçado, que foi o seguinte, uma tripulação da companhia Air Europa estava ali fazendo eles estavam num voo, e aí você tinha ali como se fosse um... Eu não quero usar o termo estagiário, porque a culpa é sempre do estagiário, né? Mas você tinha lá um novato, um aprendiz. Um aprendiz, boa. Né? E aí o piloto mais experiente estava ali brifando ele nos procedimentos e tal. E meio que falou, ó, esse daqui é o botão que denuncia se a gente estiver sofrendo ataque terrorista. E apertaram o botão. Né? Não sei se esbarrou do tipo, ó, esse botão aqui, ou então foi, ó, esse daqui, hein, e acabou apertando de verdade, ou então se foi o novato. E aí o que aconteceu? Júnior, nunca aperte esse botão. Ele é só usado para casos de emergência. Qual? Esse botão? Mais ou menos isso. E aí o que aconteceu?
2 alas do aeroporto foram evacuadas, a estação de metrô do aeroporto foi evacuada, uma equipe de forças especiais da polícia foi enviada, 2 helicópteros ficaram sobrevoando, circulando o aeroporto. Enfim, tivemos... Todos os voos que estavam para chegar ou para sair foram atrasados, tá? E aí, até... E o que acontece? Antes que alguém pense, mas era um botão, não era só, sei lá, apertar o botão de novo e cancelava, alguma coisa assim. Não, porque senão justamente você manda, né? Você tem lá um terrorista e o terrorista vai lá e fala, tira esse botão aí. Não, só desativa esse alarme quando a polícia confirma que não tinha nada acontecendo. Então, até a polícia confirmar que não estava acontecendo nada, né? Chegaram a até perguntar pro primeiro-ministro, né, o que está acontecendo. Ele falou, olha, algo está acontecendo, ainda estou sendo informado e tudo mais. Aí teve uma fonte na polícia que disse que era uma situação com reféns, né, e mandaram ambulâncias para o aeroporto e tudo mais. Porque assim, o cara apertou o botão do terrorismo. Botão de, olha, sequestraram o avião, entendeu? E aí deu todo esse escarcéu, e aí, claro, agora, quando a gente sabe que não deu nada e tudo mais, parece engraçado, mas na hora deve ter sido bem intenso. Agora, atravessando a fronteira com a Alemanha, nós vamos para uma... É uma notícia / discussão, porque não é uma notícia ainda né, confirmada nem nada, mas é o seguinte... Tem um prenúncio de crise na União Democrata Cristã, a CDU, o partido da Angela Merkel, o partido conservador alemão, tá? Quem diz que a Merkel é comunista, socialista, taxidermista, blá, é bom lembrar, o partido dela é o partido conservador, tá? Ela é criada num lar de pastor luterano, tá? Ela é contra o aborto, por exemplo, tá? E o que acontece? No ano passado, na convenção da CDU, que determinou a AKK como a sucessora da Merkel, a gente lembrou, a gente repercutiu isso, tinham determinado que não pode colaborar com o Alternativa para a Alemanha, né? O partido aí fascista, né, alemão. E aí, como recentemente a gente comentou, o Alternativa para a Alemanha, o AfD, foi o segundo partido mais votado nas eleições estaduais da Turíngia, tá? Inclusive tivemos um ouvinte nosso chamado Matias, com H, né? Que é a grafia germânica. Dizendo que o AfD ele vai muito forte na Turíngia, porque o principal nome do partido é de lá, o Björn Höcke. E o detalhe é que ele faz declarações xenófobas e racistas abertamente. Ele disse que o monumento às vítimas do Holocausto em Berlim é um monumento à vergonha. E aí o que acontece? Certa vez, ele foi chamado de fascista, algum comentarista, alguém chamou ele de fascista, e ele processou a pessoa, e o caso chegou aí para a Suprema Corte, alguma coisa assim, ao ponto que a corte disse... Com as coisas que você fala, você não pode reclamar de ser chamado de fascista. Então, assim, eu estou juridicamente autorizado a chamar esse maluco e o AfD de fascistas. Uma dica para as pessoas que não querem ser chamadas de fascistas: não sejam fascistas. É um bom começo. Né? A gente sabe que o termo, em alguns contextos, acabou virando carne de vaca, chama qualquer pessoa, às vezes, de fascista, troco de nada, mas assim... O AfD, ele defende políticas fascistas, tá? O NPD é pior? Isso não faz do AfD uma coisa legal, tá? Pode ter um ou outro integrante do AfD que não seja fascista, pode, dentro de todo o partido, mas assim, vou repetir, o cara processou o outro porque foi chamado de fascista, a corte falou, olha, você não pode processar ele por isso, tá? Olha as coisas que você fala, meu amigo. Enfim, voltando. O que aconteceu? Tivemos as eleições na Turíngia e a ala mais, digamos assim, uma das alas da CDU local
propôs uma coalizão com o AfD. 17 políticos, né, do Partido Conservador publicaram uma carta dizendo que a CDU deveria se disponibilizar a negociar com todos os partidos democraticamente eleitos. Lembrando que a CDU foi o maior perdedor nas eleições da Turíndia, que a gente comentou no programa passado. A carta, tá, não menciona diretamente o AfD, porém ela fala assim, que não é razoável deixar de fora de negociações quase 1/4 dos eleitores da Turíngia. Em outras palavras, a proporção de votos que o AfD teve. Então, a carta descarta apoiar o Björn Höcke, o cara que, repito, que estamos juridicamente autorizados a chamar de fascista, porém, ela meio que, fala, a gente tem que conversar com os partidos. Pode não ser com esse cara aí, mas a gente tem que conversar com os partidos. O presidente do Conselho Central de Judeus da Alemanha, o Josef Schuster, ele deu uma entrevista ao jornal alemão Der Tagesspiegel, dizendo que os 17 políticos conservadores que assinaram essa carta estão agindo de forma irresponsável, contribuem para transformar um partido extremista mais socialmente aceitável. O secretário-geral da CDU, o Paul Ziemiak, o secretário-geral do partido, em termos gerais, o cabeça do partido. Assim, a liderança do partido oficialmente é a Merkel / AKK. Tá? Né? A AKK que vai ser a sucessora da Merkel numa eleição. Disse que negociar com a AfD é coisa de maluco, que a posição da CDU não mudou, ponto, fim da declaração. O secretário-geral do Partido Social Democrata pediu ao CDU que deixe claro que o partido rechaça a AfD, dizendo que uma guinada brusca à extrema-direita vai deixar o CDU rachado, tá? Então, assim, essa é a grande discussão. Se você vai ter um racha na CDU, se você vai ter políticos da CDU que vão aceitar negociar com a AfD, se você vai ter eventualmente uma migração de políticos, o cara fala, olha, a CDU não quer negociar com a AfD, ok, então vou me desfiliar da CDU e me filiar ao AfD. Tá? Gente, né, como eu disse, isso gera toda uma discussão. E aí, na matéria da Deutsche Welle, tá, você tem inclusive uma dissecação de eleições municipais em algumas regiões da Alemanha, em que você teve ligações entre CDU e AfD, embora é bom deixar claro, todos os partidos que mesmo em eleições municipais da CDU que se aproximaram da AfD foram expulsos da CDU. Tá? Um caso foi que no Conselho Municipal falando em dissecar, no Conselho Municipal de Frankenstein, que fica na Renânia-Palatinado, a liderança da CDU estava com uma política chamada Mônica Schirdewan. E a liderança da AfD estava sob a liderança de um cara chamado Horst Schirdewan. Eles são casados. E aí eles fizeram uma coalizão chamada Progresso Frankenstein, sensacional, e It's alive! A Mônica Schirdewan foi expulsa da CDU, tá? Por conta disso. Mas começa toda essa discussão aqui, que é a CDU vendo que está perdendo espaço à direita para a AfD, então se não seria razoável conversar com a AfD, que é essa visão nacionalista da política. Ou então você vai ter a ala dizendo que, olha, a gente tem que justamente se distanciar da AfD. Né? Mas fica essa discussão. Falando em fascistas, vamos para a Itália, em que saiu uma... Não todos. Novamente, saiu algumas matérias essa semana contando o caso da Liliana Segre. Ela é uma senadora italiana, ela tem 89 anos de idade, ela é de origem judaica, ela sobreviveu à ocupação alemã do norte da Itália, porque a família dela é de Milão. A família dela foi enviada para Auschwitz, tá?
e ela está tendo que sair em público com escolta policial, pois o gabinete dela recebe até 200 ameaças de grupos fascistas por dia. Para uma senhora de 89 anos. Isso, é assim, tem que ser muito ódio para uma pessoa olhar e falar, é uma sobrevivente do Holocausto de 89 anos, vou mandar uma ameaça pro gabinete dela. Então, ela disse que ela é uma pessoa civilizada, que ela não usa nenhuma outro tipo de linguagem, né? E ela está tendo que andar com a escolta de 2 policiais em toda e qualquer circunstância, tá? E essas mensagens estão servindo para o pedido de uma criação de uma comissão parlamentar para investigação de ameaças movidas a racismo, antissemitismo e incitação ao ódio. Tá? E com um detalhe, algumas dessas ameaças que ela recebeu seriam de pessoas ligadas ao Fratelli d'Italia, que é um partido neofascista italiano. Tá? Isso aqui é só olhar para algumas pautas deles. Então, esse caso acabou repercutindo bastante essa semana. Fica a sugestão de vocês procurarem pelo caso da senadora Liliana Segre. Tá? E também na Itália, nós tivemos o jogo de volta entre o Celtic, da Escócia, que é um time que é considerado por ter uma torcida católica e progressista. Republicana e pró-independência da Escócia, muitas vezes. A gente ainda não fez a fronteira da Escócia, mas é um dos pedidos que a gente mais recebe para falar do Old Firm, né? Mas fizemos da Irlanda, que tem ligação com o Celtic. Isso. Porque foi fundado justamente por imigrantes irlandeses em Glasgow. Por isso que ele é verde e tem um trevo. E aí, 2 semanas atrás, a Lazio jogou em Glasgow, né? E aí agora tivemos o jogo de volta em Roma. E a Lazio, por sua vez... Pela fase de grupos da Liga Europa. Isso. A Lazio, por sua vez, é conhecida por ter uma torcida que faz diversas demonstrações antissemitas, racistas e simpatizantes do fascismo. Mas cabe lembrar que... Isso é posterior ao regime do Benito Mussolini, porque justamente a Lazio foi o único clube sobrevivente da unificação dos diversos times romanos a mando do Mussolini e para a fundação da Roma, que é a principal rival. Isso, é uma coisa que pouca gente conhece, porque assim, é muito comum, a Lazio é time dos fascistas. Mas a Roma foi criada por ordem do Mussolini. Porque ele falava, olha, tem que ter um time forte com o nome da capital. Então determinou a fusão ali de todos os pequenos times. Só que a gente comentou isso, né, num programa recente. Eu acho que foi no Fronteira sobre a Padania. Foi só? Acho que não. Não? Acho que não. Enfim. Não lembro quando a gente falou desse assunto. Mas... Aí a Lazio, que tinha como ali padrinho um general, um brigadeiro, alguma coisa assim, falou, não, a gente vai continuar existindo. E aí, bizarramente... Lembrando que Lazio é a região onde está localizada a Roma. Isso, que né? Vem, por exemplo, o latim. Né? Isso, a última flor do Lácio, né? E aí, bizarramente, nesse caminho, nesses 70 anos, a Lazio que virou o time dos fascistas italianos. E aí, por conta dessa divergência ideológica... Mas existem fascistas aos montes também na Roma. Isso, e em outras torcidas também. Recentemente a gente teve um caso em Verona, né, Verona, de racismo contra o Balotelli. Aí Verona é tipo chuta o balde mesmo. O Balotelli, que é um jogador italiano negro, né, que está no Brescia. E a própria torcida do Brescia se solidarizou ao Verona. Umas bizarrices desse tipo. Por conta da perseguição mediática, enfim. E aí você teve... então, assim, as torcidas organizadas da Lazio são muito conhecidas por serem torcidas abertamente fascistas. Para quem quiser ver um pouco sobre isso, em vez de confiarem na nossa palavra, digita no Google Paolo Di Canio Lazio, quando ele jogou na Lazio. Irredutível, que é o principal grupo ultra da Lazio. E a torcida da Lazio, por exemplo, que forçou a expulsão do Liverani, da Lazio. O Liverani, que foi o primeiro negro que jogou com a camisa da Itália.
Aí no jogo de ida, a torcida do Celtic fez referência às Brigadas Vermelhas italianas, fez referência à morte do Mussolini. Não foi um mosaico, o mosaico foi fake, Isso. Mas teve uma faixa. Teve uma faixa. Que era meio, se eu não me engano, tinha os dizeres "Follow your leader", com a imagem do Mussolini pendurado de cabeça para baixo. Quando ele estava sendo linchado. Né? E aí, nesse jogo de volta, nós tivemos 3 torcedores do Celtic esfaqueados, 12 torcedores da Lazio presos, tá? Porque uma van que estava transportando torcedores do Celtic quebrou e sofreu uma emboscada de torcedores da Lazio. Os torcedores do Celtic novamente fizeram referência ao Mussolini, só que, como era proibido você levar uma imagem do Mussolini, o que eles fizeram? Um torcedor do Celtic tirou a camisa, né, ficou desnudo ali, que nem o Mussolini, e foi pendurado pelos companheiros torcedores do Celtic. Não, inclusive o atacante do Celtic que fez o gol de virada, que é negro, chama Nietzsche, na comemoração do gol ele plantou uma bananeira, também imitando o gesto. Então, assim, para quem acha que futebol e política estão distantes, essas semanas em Glasgow e em Roma foram bastante pesadas. E a Lazio foi eliminada, enquanto que o Celtic carimbou a classificação. O Celtic, que inclusive já ganhou a Champions League, né? Em 67... Os Leões de Lisboa. Inclusive com nenhum jogador do time tinha nascido a mais de 150 quilômetros da principal cidade escocesa. Aí a gente cruza ali o Mediterrâneo Ocidental, vamos até a Espanha, onde nesse final de semana, agora dia 10, teremos eleições de novo. Tô de saco cheio. 4 eleições espanholas em 4 anos. Vão se ferrar. E aí, o Facebook anunciou que o WhatsApp, os envios em massa de WhatsApp na Espanha serão suspensos por conta das eleições. E aí, a gente vai pegar a pesquisa mais recente. Diz que, publicada agora no dia 7 e 8 de novembro, pelo Electopainel, coloca que o PSOE do Pedro Sánchez, que é o partido que tem maior bancada, vai ter 27% dos votos. O detalhe é que, nas últimas eleições, teve quase 29%. Tá? Aí, e o Pedro Sánchez, que encerrou a campanha dele no pavilhão têxtil da Feira de Barcelona, sendo bastante atacado pelos independentistas, né, por conta da omissão do seu governo, né, e até o nosso Biratã Leal mandou também para mim inbox que o Pepe Reina, né, goleiro catalão formado pelo Barcelona, declarou apoio ao Vox. E daí os partidos de direita, caso vençam, estão estudando de caçar, né, as legendas independentistas, enquanto que o Pedro Sánchez diz que, se ganhar, né, a próxima legislatura, vai acabar com a Fundação Francisco Franco. Então essas são 2 das principais pautas nessa eleição. Enquanto que o seu ministro de Relações Exteriores comparou a Catalunha com os Balcãs. Aí em segundo lugar viria o PP, que é o partido do centro-direita, com 20% dos votos nas pesquisas, ou seja, cresceria. Em terceiro lugar viria o Vox, com 15%, que na última eleição teve 10%. O Vox, que é o partido franquista, né? Em quarto lugar viria o Podemos, com cerca de 13%, ou seja, menos. Em quinto lugar, os Ciudadanos, que iria de terceira força, com quase 16%, para, segundo as pesquisas, virar a quinta força com 7%. Ou seja, o eleitor dos Ciudadanos, ele está ou voltando para o PP ou migrando para o Vox.
Tá? Os Ciudadanos, que surgiu ali com a proposta de ser ali um... a gente brincou na época, em alguma eleição espanhola que a gente fez, né, que era o João Dória, a ideia do João Dória da Espanha, né, de ser ali uma direita econômica, mais econômica, pessoas do mercado e tudo mais. Em desgaste de uma direita tradicional e apesar de uma direita nacionalista. Então, esse eleitor, ou ele está voltando para a direita tradicional, com o PP, ou ele está indo para a direita nacionalista, que é o Vox, direita franquista, no caso. Não é nem nacionalista, direita castelhanista, né? E aí depois vem o Partido da República da Catalunha, né, com 3,7%, o Juntos pela Catalunha com 1,6%, o Partido Basco, os partidos bascos ali com 2,5%, o mais... Lembrando que no País Basco você tem tanto partidos à direita e à esquerda com a mesma pauta independentista, né? Isso. O Mais País, que é aquela dissidência do Íñigo Errejón, que saiu do Podemos, né, com uma plataforma ali de ecossocialismo. Algumas pesquisas colocam 2,5% a 3% nele. Tá? Eu não citei ele antes porque, apesar da votação, porque ele está, digamos assim, com o último slot aqui na tabela que eu estou colando, porque ele não existe no parlamento atual, né? Então não tem comparação. Então, assim, no final das contas, se tudo isso for mantido, sabe o que vai acontecer, meu caro Matias? O Podemos, o Mais País, o PSOE e os independentistas catalães vão ter que sentar o bumbum na cadeira e vão ter que chegar num acordo de qualquer maneira. Pois é. Tá? Porque, assim, as proporções não estão mudando tanto assim. Proporções pensando assim em esquerda e direita, você está tendo migrações internas, inclusive estão ficando mais fragmentadas. Exatamente. Né? Então, assim, aí que... E até com essa questão que eu citei no começo sobre o Sanches, né, e essa relação complicada com a Catalunha, ele perde muito o apoio do Podemos, justamente. Sim. Né? E aí que acontece? Que já não era também tão forte assim, né? Era uma coalizão de ocasião, vamos dizer assim. Eles foram, né? Eles não conseguem chegar no acordo que levou a essas eleições. Todo mundo achando que vai sair das eleições com um mandato popular, 40% dos votos, alguma coisa assim, a não ser que todas as pesquisas estejam erradas, o que é sempre possível, né? Mas essa guinada não vai acontecer. E aí eles vão ter que sentar e conversar, porque senão sabe o que vai acontecer? Os partidos à direita vão crescer. Aí vai vir os caras, o PSOE, o Podemos, enfim, quem for, o Mais País, falando, a esquerda tem que se unir para evitar a direita. Olha lá, o Vox está chegando ao poder. Vai ser a segunda eleição em que eles estão fragmentados e não conseguem formar uma coalizão. Então, assim, a mesma coisa vale, por exemplo, quando a gente fala das eleições de Israel. Não vale para o pessoal de Israel falar, a direita em Israel tem que se unir, porque tem direita religiosa, direita secular e tudo mais, e aí tem que ficar fazendo eleição de novo toda hora. Mas, assim, não vai ter uma mudança absurda, uma guinada nas urnas. O mais provável é que tenha uma próxima eleição ano que vem. A última eleição foi há meses atrás. Eles acham que convocar uma eleição alguns meses depois vai ter uma grande guinada popular, alguma grande mudança? Não. Até porque, vou repetir, as mudanças que teve, que foi, por exemplo, a queda do Podemos, foram de pessoas que migraram para partidos, para espectros políticos semelhantes. O cara que votou no Vox, ele não vai votar no PSOE e vice-versa. Não tem essa migração muito louca. O que vai ter, na verdade, é muita gente, às vezes, ficando de saco cheio e não indo votar. Quem mais vai ter motivo para votar nessa eleição vão ser, no fim das contas, os da esquerda pró-independência da Catalunha, por conta dos protestos, das prisões, e os da direita pró-Vox contra os movimentos regionais, justamente. Agora, o pessoal ali que votaria no PSOE, que votaria no Ciudadanos do Dória, né, sei lá, como é que seria? Dória é uma pronúncia meio espanhola, né, de qualquer jeito, né? Então, os Ciudadanos do Dória espanhol, tal, alguma coisa assim, não vão sair do lugar. Então, assim, gente, por favor, Pedro Sanches, se você estiver nos ouvindo, não adianta ficar convocando eleição, só enche o saco, gasta dinheiro, tá?
senta, faz uma coalizão, governa por 4 anos, e aí a gente vê daqui a 4 anos. Tá? Aí faz outra eleição. A gente está de saco cheio de falar de eleição na Espanha. A gente quer falar de outra coisa, alguma outra coisa envolvendo a Espanha. Que não seja crise no Real Madrid, que não seja o Vinícius Júnior não ter o pé na forma, e se o Messi finalmente vai sair. Inclusive agora estão falando que o Suárez vai para a MLS. Meu Deus, é fim de carreira. É, fim de carreira e porque não quer mais nada da vida. Porque assim, ele poderia jogar muito bem no Brasileirão, só que a pressão é diferente. Né? Eu não condeno não, viu? Já ganhou o que tinha que ganhar, vai pra MLS, ganhar uma grana, dar uns autógrafos. Nem autógrafo vai dar, vai passar despercebido. Não tem torcida organizada enchendo o saco. O Henry falava isso, que a melhor coisa de jogar em Nova York é que ele podia ir pro treino de metrô. Assim. Então, imagina aqui no Brasil, imagina Luiz Soares no Timão. Nossa. Entendeu? É o primeira finalização pra fora, irmão, já estão bicando ele, que nem fizeram com o Tevez. Mas, enfim, essa fuga de assunto à parte, agora a gente vai pro filé mignon, digamos assim. Gostei que você usou um termo em francês. Mas foi sem intenção, juro pra você. É um assunto que a gente vai ter que retomar, por quê? Porque no início de dezembro, daqui mais ou menos um mês, dias 3 e 4 de dezembro, nós teremos a próxima cúpula da OTAN. E ela já está aí sendo pavimentada de uma forma complicada, né? O Mike Pompeo está na Europa, ele visitou Berlim, né? Se encontrou com a Merkel, e aí tivemos, né, como preparativo para essa cúpula da OTAN, o presidente Macron, da França, dizendo: o que estamos vivendo atualmente é a morte cerebral da OTAN. Não há nenhuma coordenação na tomada de decisões estratégicas entre Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Nenhuma. Há uma ação agressiva, descoordenada de outro aliado da OTAN, a Turquia, em uma zona em que nossos interesses estão em jogo. Então, assim, é bom deixar claro. Aí depois, na mesma entrevista, ele disse, né? Ele mencionou o artigo 5 da OTAN, que é o artigo que fala, olha, se bater em um, a banca inteira vai para cima. O que significará o artigo 5 amanhã? Se o regime de Bashar al-Assad fizer um ataque contra a Turquia, vamos todos nos comprometer com eles? É uma pergunta crucial. Então, assim, primeiro, ele não falou nada de errado. Porque hoje você tem contradições internas dentro da agenda da OTAN e você tem essa contradição bastante visível, que é o papel da Turquia. Então, como eu disse, a gente pode até falar um programa mais para frente, fazer um programa em que um dos blocos seja, por exemplo, o histórico da OTAN como uma das pautas principais. Mas vamos lembrar. Por que a Turquia entrou na OTAN? A Turquia entrou na OTAN em 52, junto com a Grécia, para começo de conversa, porque se entrasse um, o outro ia protestar, e corria o risco de, se entrasse um, jogar o outro no colo da União Soviética, num período em que a Grécia tinha acabado de sair de uma guerra civil com os partisanos socialistas que lutaram contra a ocupação nazista, e a Turquia estava ali envolta também num clima de guerra civil e em tensões fronteiriças com a União Soviética. Lembrando que a gente fala muito de tensão Turquia e Armênia. A Armênia era uma república soviética. A Turquia, ali, o Mar Negro, de frente para a União Soviética. E desde dos tempos de Império Russo, os estreitos de Bósforo e Dardanelos sempre foram um objetivo geopolítico importante para os russos. Então, a Turquia ela entra na OTAN com ali a ideia de, olha, impedir que esses caras fiquem do lado da União Soviética e dissuadir os soviéticos de se expandir para cima da Turquia. Porque se os soviéticos batessem na Turquia, então tinha desculpa da OTAN inteira partir para cima. Aí os Estados Unidos põem armas nucleares na Turquia, aí os soviéticos aproveitam a chance quando tem a Revolução Cubana para pôr armas nucleares em Cuba, aí um tira de cada um, e enfim. Só que hoje você tem pautas muito diferentes dentro da OTAN. Essa é a primeira coisa. Segundo, hoje você tem um distanciamento muito grande entre Estados Unidos e Europa. Né? O Trump vive dizendo que, olha, os países da OTAN têm que pagar mais. Os países da OTAN têm que pagar a sua fair share. Olha, eu posso tirar as tropas da Europa, posso tirar as ogivas nucleares da Europa e tudo mais. E a terceira coisa, que aí é sempre bom lembrar disso, chama grana.
que a gente repercutiu alguns meses atrás, que hoje Estados Unidos e Europa, por trás dos panos, estão batendo cabeça em relação aos projetos armamentistas, em relação à inteligência, desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de novos sistemas de armas. Os Estados Unidos não quer perder o mercado favorável que tem na Europa, e a Europa, por sua vez, não quer ficar dependente dos Estados Unidos em material de defesa. Então, a Europa tem cada vez mais unificado os seus programas armamentistas. O grande símbolo disso era para ter sido o Eurofighter, né, da década de 90, mas que justamente a França pulou fora para subsidiar a Dassault. Você tem uma união, o próximo carro de combate europeu, o próximo popularmente conhecido como tanque, né, europeu, vai ser um projeto conjunto franco-alemão, tá? Então assim, vai ser um Panzer, não vai ser um Panzer, vai ser um Panzer, sei lá. Então você tem, e ao mesmo tempo os Estados Unidos olha isso com desconfiança, porque é uma indústria bélica se desenvolvendo e que vai concorrer com os Estados Unidos na hora que, por exemplo, sei lá, o Brasil for comprar um novo carro de combate. O Brasil que, o exército brasileiro, por exemplo, usa o M60 que é americano e usa o Leopard que é alemão. Mas uma hora vai ter que substituir os dois, aí vai comprar de quem? Então você tem uma série de contradições, você tem o fato de que o Zeitgeist, digamos assim, que gerou a OTAN não existe mais, né, que era aquele cenário pós-Segunda Guerra Mundial. A gente pode até falar da Rússia, da guerra na Ucrânia e tudo mais, mas hoje os objetivos são diferentes. Então, quando o Macron bota esse dedo na ferida, ele está falando não só de uma perspectiva francesa, né, de a França é um grande produtor de armas, a França sempre foi, entre aspas, o líder europeu da OTAN, né, porque você tinha uma Alemanha ocidental enfraquecida, aí você tinha um Reino Unido ali que tinha uma postura um pouco mais distante, os outros países não são exatamente potências militares, né, então o líder europeu da OTAN, teoricamente, sempre foi a França, especialmente com o De Gaulle, né, o De Gaulle, pelo menos, era o que mais queria vender essa ideia. Então a França sempre foi meio cri-cri dentro da OTAN. Só que dessa vez não é só o Macron sendo cri-cri. É ele falando de questões geopolíticas importantes, que a gente já mencionou aqui algumas vezes e que a gente precisa talvez até dar mais espaço para explicar melhor, porque tem um contexto histórico bastante profundo. Aí, a Merkel botou panos quentes, né? Ela disse que o Macron ele fez uma escolha drástica de palavras, tá? Dizendo que a OTAN é um pilar da nossa segurança, né? Um cornerstone da nossa política de segurança, e que celebrar os 70 anos da OTAN vai ser importantíssimo e que não significa que não existam problemas. Mas, né, o problema foi ele ter usado o termo morte cerebral, né? Ele quis dizer que a OTAN tá lá, sei lá, palavras fortes. Tá, enfim, tá sem cabeça, tá sem uma direção, né? E aí, o Mike Pompeo, por sua vez, disse que a OTAN é muito importante, a OTAN tem que crescer para confrontar os desafios do novo mundo, né? Tem que enfrentar as realidades do mundo de hoje. E aí ele disse assim: se as nações acreditam que elas podem ter o benefício da segurança sem prover a OTAN com os recursos que ela precisa, se eles não cumprem os seus compromissos, existe o risco de que a OTAN se torne ineficiente ou obsoleta. Ou seja, ele pontuou essa questão dos custos, né? Porém, ele foi lá e emendou dizendo que a OTAN ela tem que entender que é uma aliança pelos valores ocidentais e que estamos em competição com nações não livres, unfree nations, né? Nós achamos que poderíamos usar nossos recursos em outros ramos, mas estávamos errados. Hoje, a Rússia, liderada por um ex-oficial da KGB que esteve em Dresden, ele estava fazendo uma referência porque era uma cerimônia inclusive da queda do Muro de Berlim, invade os seus vizinhos e mata seus opositores políticos. Nós estamos enfrentando uma China agressiva e expansionista, né? Então, assim,
ele meio que falando, olha, a OTAN ainda é necessária, vocês que precisam colocar mais dinheiro aí na questão. No fim das contas, tudo isso ia ser resolvido se a Alemanha fizesse armas nucleares. Tá? Mas, enfim, é uma opinião polêmica e eu vou deixar para dissertar melhor sobre isso em outra ocasião. Tá? Mas... E, nesse meio tempo todo, a Rússia realizou um exercício militar essa semana, um exercício militar sobre um eventual conflito nuclear com os Estados Unidos, tá? Ali na região do Ártico, justamente. E uma notícia de hoje, enviada pela nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, @ONULulu, disse que a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, declarou que ela tem jurisdição, tá, para conhecer o caso Ucrânia versus Rússia, né, sobre divergências territoriais, né, também conhecida como ali a questão da Crimeia. Né. Agora, né, só que assim, jogando a real, um parecer da CIJ sobre a Crimeia, obviamente, daria grande causa para a Ucrânia, porque as fronteiras ucranianas foram reconhecidas pela Rússia em 92, o Memorando de Budapeste. Ou seja, a CIJ provavelmente ia dar perda para a Rússia. A Rússia não vai virar e falar, tá bom, CIJ, a gente vai sair da Crimeia então, a Ucrânia, toma a Crimeia de volta. Vai falar, olha, tá bom, legal, é isso que vocês acham, anotei aqui, valeu. Skavurska. Vai ser isso. Então, né, eu olho isso com um pouco de ceticismo, ainda não analisei toda a mensagem, porém, nos foi a notícia de hoje, né, enviada pela nossa querida ONULulu.